Oi gente, tudo bem? Vamos voltar aqui com mais um tutorial. Dessa vez eu vou fazer o tutorial de como plotar um gráfico, tá? Então aquele exemplo que a gente acabou de ver do nível do oxigênio em um rio, tá? Que é uma função exponencial dupla. A gente vai entender como é que se faz o gráfico, tá? Então primeiro de tudo, eu preciso definir, quando eu vou plotar um gráfico, aqui no Scilab, né, na verdade, é legal a gente falar que a gente tem esse console, né, pra gente trabalhar, mas a gente também trabalha com programação. Por enquanto a gente não vai trabalhar com programação, tá? Mas eu posso abrir aqui uma opção para escrever a minha programação específica e tal. Não é o caso nesse momento, tá? Então, toda vez que você for executar qualquer coisa no seu Scilab, sempre observa o que tem aqui de variáveis nesse pedaço aqui lá do direito e o que tem de histórico de comandos, tá? É bem importante você fazer isso, porque às vezes aqui tá ainda com algumas variáveis de um exercício anterior, qualquer coisa assim, e isso pode atrapalhar. Então, se você fosse escrever um algoritmo e tal, você ia usar a opção de escrita. Eu não sei se é porque estou com ele aberto aqui. Não está executando. Deixa eu ver aqui. Não. Deixa eu limpar. Eu já estava com ele aberto aqui. Então, se você fosse escrever o teu algoritmo, você ia escrever por aqui. Para você salvar, né, onde você está salvando tudo, vai aparecer aqui do lado para você, né, vai aparecer aqui, ó, documentos, né, imagens, sua área de trabalho aqui, ó. Se eu fosse salvar alguma coisa, poderia salvar aqui na minha área de trabalho. Mas nesse caso, não tenho nada aqui para mexer, tá? Não vou mexer muito nisso aqui, tá? Vou deixar ele quietinho aqui. Vou voltar aqui para o meu console e vou começar a fazer o processo de escrita da minha programaçãozinha para plotar o gráfico, tá? Primeiro de tudo, a gente tem que, como a gente tem nessa função aí variável x e variável y, eu vou definir por primeiro o que é a variável x, tá? Então a variável x, ela é função, né? Ela é parte da minha função. E eu não tenho valores para ela, mas eu posso chutar. Então eu vou aqui mais ou menos olhar no próprio gráfico que o exercício me mostra, tá? Volta lá no gráfico que ele vai mais ou menos aqui, sei lá, de menos 5, tá? No intervalo, então eu escrevo menos 5 no intervalo de supostamente 0,1, vou colocar assim, até o valor de 40, tá? De menos 5 a 40. Vamos dizer que é isso, tá? Dou um Enter, eu já tenho todos os valores ali, já me dá todos os valores. Agora eu vou definir quem é a variável y. A variável y é toda aquela função, então y é igual a 10 menos 20 vezes, abro parênteses, tá? Exponencial, abro parênteses, de menos 0,15 vezes x, fecha parênteses, menos o exponencial de abre parênteses, menos 0,5 vezes x, fecha parênteses, fecha outro parênteses, tá? Abri 1, 2, fechei 1, 2, abri 1, 2, 3, fechei 1, 2, 3. Então, eu tô contando aqui só pra ver se eu me acertei. Ok, defini x, coloquei y e agora venho aqui e escrevo plot
x, y. Abro aqui e vai aparecer para mim. Deixa eu ver se é outra janela ou era... essa mesmo. Vai aparecer para mim... Deixa eu fechar essa janela aqui, porque eu tava com uma janela de gráfico aberta. Plot x, y. Isso, agora apareceu. Então, vai me aparecer aqui. Agnes, quero dar mais zoom, quero verificar melhor, quero olhar esse gráfico de uma outra maneira, com mais de perto, alguma coisa assim. Posso vir aqui primeiro, posso vir aqui, seleciono esse, seleciono esse ícone aqui de zoom e seleciono o trecho que eu quero olhar com mais zoom, tá? Então, para voltar, eu volto aqui, clico aqui e venho já selecionando, de repente, o trecho que eu quero olhar com mais profundidade, tá? Então, aqui o gráfico tá variando de 20, né, para baixo, 30 para baixo. Então, clico uma vez, seleciono até o final, até onde eu quero. Então, eu vou até o 35. Então, fico aqui com um perfil de gráfico, tá? Então, esse aqui foi o tutorialzinho. Então, se eu fosse, por exemplo, começar um novo estudo, alguma coisa assim, eu não podia esquecer de limpar essas variáveis que estão aqui. Então, excluir x, excluir y, limpar meu histórico de comandos, tá? Sempre prestar atenção nisso para que não dê nenhum problema, tá? Na sua simulação, na sua simulação, né? Então não é bem uma simulação, mas é um processo parecido. Então é isso, gente. O objetivo era a gente fazer esse gráfico aqui. Você pode salvar o gráfico depois, né? É um gráfico que fica bem bonitinho, de repente para você colocar num artigo, uma coisa assim. Então aqui, essa é a maneira. Você tem como fazer gráficos em 3 dimensões e tudo mais. Então é só escrever a equação do gráfico, né? Mas, se você quiser ir a fundo, saber demais, né? Você pode olhar aquela apostila do Scilab que tem mais coisas ali, mas ao longo das aulas a gente vai verificando. Obrigada, até mais!